nós vamos falar sobre como configurar o ambiente para a gestão de consumo. Basicamente, eu tenho configuração de empresas, configuração de operações e configuração de usuários, né? Então, começando aqui pela configuração de empresa, a primeira coisa que eu tenho que configurar é a licença, né? Então, eu tenho que colocar um módulo, né, uma funcionalidade 910, que é caixa central, dados, gestão de consumo. E se eu for usar a impressão, eu vou colocar o spool de impressão. Se eu não for usar a impressão, aí o spool de impressão não precisa, né? Uma outra configuração que tem na empresa está relacionada com o cadastro, né? Então, aqui no Ciportal, na empresa, eu tenho, aqui no cadastro, eu tenho algumas configurações para me poder fazer para a empresa, né? Que configuração que eu tenho? Eu tenho na aba observação, tem que informar parâmetro, e tenho um atributo lá que é indicando se eu vou fazer a impressão, né? Que é a gestão de consumo imprime após lançar os itens. Os parâmetros que eu tenho para fazer a configuração dentro do campo de observações, onde eu vou colocar os parâmetros, então eu tenho uma configuração do número dos cartões, aí eu tenho esse parâmetro aqui, consumo inicial e consumo final, e eu tenho a configuração das filas de impressão. Eu posso configurar até 10 impressoras diferentes, tá? Então, eu posso colocar o ID do spool, que está relacionado com o spool de impressão, e com a família que vai para aquele ID de spool. Se eu não tiver, se todas as famílias forem para uma impressora só, eu não preciso informar a família, basta eu colocar o ID do spool, vai servir aquela impressora para toda a empresa. Tá? E se eu tiver, por exemplo, uma configuração, vou dar um exemplo aqui, né? Uma configuração onde eu tenho famílias e tenho configuração geral. Então, sempre a configuração da impressora da família vem primeiro. Porque primeiro ele vai buscar aqueles itens de uma determinada família e mandar para a impressão, e depois ele vai buscar a próxima impressora, o item não está configurado, e ele vai colocar na impressora geral. Então, pela ordem, né, primeiro você configura, se tiver várias impressoras, você configura a impressora que está vinculada a alguma família, e se tiver alguma impressora que vai imprimir tudo, é genérica, não vai imprimir os itens das famílias que já estão configurados, aí você coloca ali essa impressora sem indicar a família. E se for apenas uma impressora imprimindo tudo, não precisa de colocar a família, que ela vai imprimir todas as famílias. Então, a configuração é bem simples. No caso do consumo inicial, aqui, por exemplo, eu estou colocando uma faixa, no de 1 a 100. Eu tenho ali 100 cartões impressos, cartão 1 ao 100. Se eu tentar digitar cartão 101, o sistema não vai aceitar, porque não está configurado, entendeu? Se eu tentar digitar cartão 99, vai aceitar. Se eu digitar cartão 100, vai aceitar. Mas se eu tiver o 102, 103, 104, ele não vai aceitar, porque existe uma limitação aqui no intervalo que foi configurado. Essa configuração é obrigatória, né? Vamos ver aqui na prática, então, vamos ter um pouquinho a tela aqui. Mas aqui na questão da empresa, a primeira coisa que eu tenho aqui em atributos, né? Então eu vou colocar gestão de consumo imprime após nas saídas. Isso se for utilizado impressão. Aí, nesse caso, tem que configurar a fila de impressão, né? Você vai ter que ter a configuração da fila de impressão. E vai ter configuração também lá do spool, tem que ter o módulo, a funcionalidade 923. Se não tiver, então você marca aqui que não tem impressão. Tá? Agora, em observações, então, você vai colocar o número, a numeração, tá? E se tiver impressão, você vai fazer a configuração da fila. Lembrando que aqui, esse exemplo aqui, eu tenho uma fila só que imprime para todas as famílias. Mas eu posso pegar, por exemplo, e usar essa outra configuração, dizendo que eu tenho uma fila que vai imprimir essa família específica aqui, a família 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essas duas configurações. Lembrando que sempre eu coloco a família primeiro, se tiver várias, né? Sempre essa aqui que vai imprimir tudo é a última fila. E eu posso configurar até 10 filas no sistema. Então, em relação à empresa, a gente tem essas configurações. Agora, eu tenho aqui uma outra configuração que está relacionada com as operações, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lá no cadastro de operação, eu tenho a questão da aba geral e a questão da aba frente de caixa. São as duas abas que eu vou trabalhar. E aí vai definir as ações relacionadas com o consumo. Então, que parâmetro eu tenho lá? Eu tenho duas situações no fluxo, você observou lá no conceito, no fluxo de consumo. Eu tenho uma situação onde eu faço os lançamentos do consumo, né? Então, eu tenho uma operação para isso, para poder fazer o lançamento e consumo. Eu tenho uma operação para fazer o recebimento e o fechamento.
que é a operação que você tem de NFE, NFCE e assim por diante. Então, quando eu falo em consumo, eu estou pensando em duas operações. É lógico que eu posso ter várias operações, fazendo lançamento, depende da configuração que você vai trabalhar. Mas na lançamento de consumo, eu tenho aqui a aba geral, tipo de operação é saída, vai estar vinculada à DAV. Tá? E na aba frente de caixa, eu vou ter lá dizendo que essa operação aqui é para lançar os itens. Na operação do recebimento ou fechamento, que é o NFE, o NFCE, uma operação fiscal, não fiscal de venda, com a MEI e assim por diante. Então, a operação é saída, aí eu vou dizer o documento, NFCE, NFE, o gerencial, e na aba frente de caixa eu coloco, recupera itens. Né? Então, tem essas duas opções. Vamos dar uma olhada aqui para você entender o que eu estou falando aqui. Então, eu vou começar a primeira operação, essa aqui, é a operação de consumo, operação de lançamento do consumo. Então, como é que eu faço o lançamento do consumo? O que eu faço aqui na configuração? Então, pelo que eu tinha dito, você tem o tipo de operação saída, o documento é DAV, tá? E aqui, na aba frente de caixa, eu vou dizer aqui, ó, consumo, lança itens. Tá? E as outras configurações é do sistema mesmo, aqui, consumo, lança itens. Ok. Né? Então, eu coloquei aqui, está preparada a minha operação para poder fazer o lançamento. Essa operação, do momento que eu cadastro aqui, ela é consumida em qualquer frente de caixa, né, que for liberado para o usuário. E aí eu tenho a outra operação, que é a operação que eu vou fazer o fechamento, fazer o recebimento do consumo. Né? Então, a pessoa consumiu ali, agora eu vou fazer o fechamento, vou emitir a nota, fazer a venda. Né? Então, eu tenho o tipo de saída, aqui o documento pode ser NFC, NFCE, ou pode ser um documento gerencial. No frente de caixa, eu vou ter aqui, ó, consumo, recupera itens. Então, na primeira, eu tenho lança itens, e na segunda, eu tenho recupera itens aqui. Eu não posso misturar essas duas operações, que o sistema não vai deixar, não vai aceitar fazer essa configuração. Então, eu vou ter que ter, no mínimo, duas operações para trabalhar com consumo. Lembrando que essa operação, quando ela é configurada e ela é liberada para o usuário, né, automaticamente você pode utilizar em qualquer frente dos frentes de caixa, tanto no Win como no Web, assim por diante. Né? E a terceira configuração, a gente falou já, que é a configuração do usuário. Né? Então, no cadastro do usuário, eu vou ali na aba frente, tanto pode ser feito no Ciportal como no Simac Web. Né? Eu mostro aqui no Ciportal, que já está aberto o sistema. Uma coisa que eu tenho que fazer é fazer uma configuração aqui na aba frente e vou ter que liberar as operações, que é as operações que eu criei lá para o usuário. Né? Quais os parâmetros que eu coloco para o usuário? Primeiro, eu vou dizer para ele, gestão de consumo, visualiza, gestão de consumo, exclui itens. O que é a questão da gestão de consumo? Né? Que configuração aqui eu vou colocar relacionado com o usuário? Visualizar, ele vai, entrando dentro do Simac Web, ele vai visualizar todos os ID de consumo, vai verificar os itens que foram lançados, vai reimprimir assim por diante. E se for necessário fazer exclusão de item, então, esses itens, ele também pode fazer exclusão. Essa configuração de exclusão de item, ela serve tanto para o gerenciamento dentro do Simac Web, como para o frente de caixa, né? O CPTV, o Windows, e o frente de caixa, que é o CPDV mobile. Né? O frente de caixa web ele não tem necessidade, porque excluir item já está dentro do gerenciamento, já é um outro tipo de ambiente. Né? Você vai excluir num lugar específico, a gente vai ter aula específica de gerenciamento, você vai poder assistir e entender isso melhor. Aqui estamos falando de parametrização. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou no cadastro de usuário, pego um determinado usuário aqui e vou fazer a configuração. Né? Então, com essas duas possibilidades de permissão que eu tenho para o usuário. Né? Tem na aba frente aqui. Então, eu vou ter gestão de consumo, excluir itens, quer dizer, o usuário vai excluir os itens. Tá? E gestão de consumo visualiza, ele vai conseguir entrar lá no gestão de consumo dentro do Simac Web para fazer o gerenciamento. Então, tem essas duas opções aqui no cadastro do usuário. Então, lembrando, recordando, eu vou ter 3 camadas de configuração, uma que é a parte da empresa, outra da operação e outra do usuário. Bem tranquila a configuração.